Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 457. A espada do clã Adrastea. Isso é ruim. Meu pai machucou seus egos. Agora eles estão atacando com mais intensidade. Se continuar assim, eles podem chegar à nossa aldeia. O filho do Alfa murmurou enquanto olhava as imagens da luta. Não tenho escolha. Vou liberar os tipos 4, 5 e 6. Ele clicou algumas vezes no console estranhamente futurista e medieval. Logo a imagem de vários monstros adormecidos foi vista. O primeiro tipo de monstro era um monstro bípede coberto de escamas verdes escuras. Tinha grandes asas, e suas garras afiadas tinham um líquido caindo. Em cima da jaula estava escrito na língua nativa: Predator, tipo 4. O segundo monstro parecia uma centopeia. Eles eram enormes. Ele tinha 30 metros de comprimento. Em cima de sua gaiola estava escrito o nome: Caçador, tipo 5. Na última jaula estava um gorila de 4 braços. Ele tinha 10 metros de altura. Chifres estavam saindo de sua cabeça e 4 olhos verdes dourados podiam ser vistos. Em cima de sua gaiola estava escrito o nome: Destroyer, tipo 6. Felizmente, minha classificação é alta o suficiente, ou eu teria um dos deuses me rastreando agora. Olhando para a gaiola do tipo 7, o filho do Alfa mordeu o lábio. É uma pena eu não ter postado alto o suficiente para liberar essa belezinha. Ele suspirou um pouco, então se virou para olhar em outro lugar, e viu seu pai voando em cima de uma daquelas abominações. Espero que você continue vivo, pai. Logo o filho do Alfa clica no botão para liberar a gaiola. E no momento em que a jaula se abriu, o rugido ensurdecedor dos monstros foi ouvido. Obrigada pela comida. Judy arrota um pouco. Este ataque continua ridículo como sempre. Juliette murmurou enquanto lançava flechas de poder nos monstros. Sim, mas é uma pena que eu não posso usá-lo com frequência. Ela falou enquanto sua transformação passava, e o Deagle voltou ao normal, e todos podiam ver pequenas falhas na arma. A própria arma estava hiperventilando um pouco. Prova de que a arma não aguentava a potência de Judy. O ferreiro vai ficar bravo quando vir isso. Judy murmurou. Sim. Quantas vezes você pode usar isso até que a arma quebre? Rosa perguntou. Eu só posso usá-lo mais 2 vezes. Respondeu Judy. Salve o caso outra horda de Behemoth apareça ou algum monstro superior apareça. Comandante Rose acha que eles vão enviar monstros de nível superior? É provável. Enquanto uma turma da Tita não aparecer, vamos ficar bem, eu acho. Você acha? É raro ver você em dúvida. Eu não tenho escolha, ok? Com aquele homem no grupo, nossa gama de ações foi ampliada por uma margem muito grande. É até injusto com o alcance dos poderes desse homem. Rose comentou franzindo a testa, e olhou para as nuvens. Rumble, rumble, rumble. Judy olha para o céu ao longe que estava mais ativo que o normal. De repente ela ouviu a voz de Victor, Kirin. Ruar. Um rugido estrondoso foi ouvido por todos, e quando eles olharam para o céu, viram a grande cabeça de uma besta demoníaca relâmpago descendo ao chão no meio dos monstros. Que porra! Esse homem é ridículo. Julieta falou seus pensamentos honestos. Bem, todas as contagens de vampiros têm ataques que podem destruir um pequeno país. Eles não seriam chamados de bombas atômicas ambulantes se não tivessem esse tipo de poder. Errado, errado. Eu posso causar esse tipo de destruição também. Judy ia dizer que não ficou para trás em termos de destruição, mas Rose interrompeu dizendo: o terror dos vampiros conta que esses poderes de destruição em massa não os deixam muito cansados. Boron. Quando o ataque atinge o solo, mais de 80% dos minions são eliminados. Ver. Rose riu quando viu os olhos chocados de Judy e Juliette. Esse poder não faz parte das técnicas do clã Fulger, ou seja, ele mesmo criou essa técnica. Rose não pôde deixar de ficar surpresa ao olhar para Victor. Tanto potencial. Tanto poder. Tão forte. Ela sentiu suas entranhas se contraírem um pouco. Talvez seja a hora de eu ter um filho. Ela pensou com um pouco de rubor no rosto, mas logo seu rosto escurece quando ela inconscientemente ouve uma risada louca. Não, isso é uma má ideia. Skatar vai me matar se eu tiver um filho com ele antes dela. Talvez depois dela. Rose visivelmente balança a cabeça. Pare de pensar com a parte inferior do corpo. Não leva a lugar nenhum. Ela estava um pouco envergonhada consigo mesma agora. Ela não era assim, ok? É só que ela tinha um alto padrão como todas as vampiras mais velhas e fortes.
E aquele homem servia a todos os seus interesses. Sem mencionar que ele não era arrogante como a maioria dos vampiros do sexo masculino. Eka. Ela resmunga para si mesma e se força a retirar esses pensamentos. TSK, praga irritante. Victor murmurou quando viu que os monstros estavam se regenerando, mas era isso que ele queria. Queria desabilitar todos eles, o resto era mais fácil. Desaparecendo das nuvens, ele apareceu no campo de batalha, e com o Dashi em suas mãos, assumiu uma postura Yaijutsu. E a uma velocidade desumana, ela o corta. 1 segundo passa. 2 segundos se passam. 3 segundos se passam. Logo o tempo volta ao normal, e todos os monstros que foram atingidos por seu antigo ataque foram cortados ao meio, e no segundo seguinte cortes apareceram por todo o corpo do monstro. Agora foi a vez de Rose ficar chocada. Ela não viu nada. Quão rápido ele se moveu agora. Na verdade, ele nem se mexeu. Como funciona esse ataque? Victor de repente vira o rosto para o lado e vê outra horda se aproximando. Minions, ogres, behemoths e monstros aéreos. Quantos monstros eles têm? Isso está ficando ridículo. Victor está cortando seriamente a possibilidade de esses monstros serem produzidos por meios normais. Não há como isso ser natural. Victor olhou ainda mais longe e viu outra horda de monstros. Que porra é essa? Um gorila? Uma centopeia? E uma horda de monstros bípedes invisíveis. Os avisos na cabeça de Victor ficaram loucos quando ele olhou para o gorila e a centopeia, seu instinto gritando perigo com aqueles dois monstros. Meninas, 2 hordas estão chegando. Uma horda de lacaios, ogros e behemoths, e a segunda horda predators, e um monstro gorila e um monstro bípede. Victor de repente parou de falar quando o gorila apareceu de repente na frente dele. O que ele rapidamente tenta fugir, com sua reação e velocidade deveria ter sido fácil, mas ele descobriu que não conseguia se mover. Bom. Vencedor? Eu estou bem, se preocupe com Alpha, ele está aqui. Victor falou enquanto olhava para o Alpha que estava atrás da centopeia, ignorando os ferimentos em seu corpo que já haviam começado a cicatrizar. Sua atenção voltou para o gorila. Roar! Que monstro é esse? O gorila de 4 braços rugiu em direção a Victor. Ter um monstro de 10 metros desaparecendo de repente deixou todas as garotas chocadas. As meninas se reagrupam agora. 2 novos tipos de monstros apareceram e uma horda de predadores está a caminho. Rose ordenou enquanto olhava para longe. Ela não tinha a habilidade de Victor de ver distâncias maiores, principalmente por causa das árvores bloqueando sua visão, mas ela podia ver a centopeia gigante, e o aviso de Victor foi muito claro. Sim. O grupo de Eleanor rapidamente sob os céus se afasta da horda. O gorila bate 2 vezes no peito e, de repente, desaparece de onde estava, e aparece ao lado de Victor. Que porra! Victor novamente se viu incapaz de se mover, o que é ridículo, ele pode se mover muitas vezes à velocidade do som nesta forma. No entanto, ele não pode se mover. Bom. Outro punho atingiu o corpo de Victor, e ele afundou na terra. Tosse. E aí? Ele não está se movendo. A sensação é a mesma quando Natalia usa seus poderes. Ele está pulando no espaço. Teletransporte. E quando ele chega perto de mim, não consigo me mexer. É como se o tempo tivesse parado. Victor arregalou os olhos. Rumbo. Forçando seu corpo, ele desaparece da terra e aparece na superfície novamente. Decidindo testar seus pensamentos, ele aponta a palma da mão para o gorila. Estrondo. Um relâmpago saiu da mão de Victor e voou em direção ao gorila, e no momento seguinte algo estranho aconteceu. O relâmpago parou no ar. Victor observou essa estranheza. O relâmpago não parou, ele está se movendo, mas muito lentamente. Novamente o gorila desaparece, mas Victor não cairia no mesmo truque novamente. Rumbo. Ele desaparece deixando rastros de relâmpagos para trás. Vamos aprender sobre você, monstro. O sorriso de Victor era enorme. Como não estar feliz? Um oponente digno estava na frente dele. Victor aparece atrás do gorila, e quando ele ia atacar, o gorila desaparece de repente, e aparece com o corpo voltado para Victor. Victor rapidamente desaparece novamente. O tempo de reação dele é muito bom. Mesmo neste mundo incrivelmente lento, sinto que ele pode me observar. Enquanto Victor lutava contra um adversário problemático.
As meninas não estavam ociosas. Eleanor, torne o terreno difícil. Não podemos lidar com eles em campo aberto. Rosie falou enquanto observava Victor e o gorila lutarem. Um monstro capaz de lidar com a linhagem do clã Fulger. E pensar que esses monstros podem evoluir tão ridiculamente. Na visão de Rosie, a única coisa que apareceu foi um raio, e o gorila se teletransportando tentando acertar aquele raio. Uma luta de alta velocidade e manipulação espacial estava ocorrendo lá. Sim. Eleanor coloca a espada nas costas e bate palmas. Criação. Trem, trem, trem. Um terremoto ainda mais ridículo que o anterior começou a atingir essas terras. Está chegando, está chegando. A cidade está chegando. Dorothy estava bastante animada. Cala a boca, Dorothy, deixa Eleanor se concentrar. Alexa falou usando os pilares anteriores como suportes. Uma estrutura começou a ser criada no subsolo. Pilares de pedra estavam saindo do chão, árvores foram destruídas, pedras, minerais, tudo estava sendo mudado. A terra estava sendo moldada à vontade de Eleanor. Eleanor abre os olhos vermelhos de sangue. Ordem. A cidade da Babilônia Fuxi. Uma estrutura inteira sai do chão em direção à superfície. Um castelo projetado para defesa. Errado. Uma cidade inteira projetada para defesas. Ah! Eleanor respirou fundo ao cair no chão, mas Rosie rapidamente agarrou seu braço. Valquírias, espalhem-se, ocupem seus postos. É hora de uma guerra defensiva. Sim. X5 As valquírias desaparecem de perto e se espalham pela cidade. Assumem sua postura como se estivessem acostumadas com a visão. Essa técnica ainda é muito desgastante. Eleanor parecia mais pálida do que de costume. Ela estava completamente exausta. Descanse um pouco. Eleanor cai e se senta no chão. Eu vou cuidar dela, Rosie. Lidar com isso. Henrietta, que era a única valquíria que restava, falou enquanto apontava para a horda de minions, ogros e behemoths que se aproximava. Não, eu preciso lidar com predadores. Se eles invadirem a cidade, a situação ficará confusa. Rosie falou enquanto retirava lentamente a espada da bainha da cintura. Isso é verdade. Henrietta falou depois de pensar um pouco. Então ela se agacha perto de Eleanor e começa a curar sua fadiga. Quando Rosie retirou a espada da bainha, toda sua atmosfera mudou. Uma aura fina e afiada começou a emanar de seu corpo. Com seus longos cabelos bordô flutuando ao vento, Rosie olhou para o grupo de predadores, mesmo estando invisíveis. Eles sabiam que ele estava ali. Ela podia ouvir seus passos. Rosie agora era uma espada. Uma espada com um único propósito de cortar seu inimigo. Identificando seu inimigo, seus olhos cor de vinho estavam lentamente se tornando um vermelho perigoso. Ela dá um passo e desaparece. Ela aparece na muralha da cidade. O segundo passo, ela aparece na cabeça de um behemoth. No terceiro degrau, ela aparece atrás da primeira horda. E na quarta etapa, ela aparece no caminho dos predadores e da centopeia gigante. Rosie Dasteia. Você vai lutar sozinha? Você não é arrogante. O Alpha perguntou com desdém. Ela esqueceu o que aconteceu mais cedo. 3 movimentos. 3 movimentos são suficientes para apagar sua existência da face deste planeta. V estala na cabeça do Alpha, e logo um ruído agudo é ouvido. A ordem era clara. Mate essa cadela. Primeiro movimento. O rosto de Rosie estava sereno, então ela falou enquanto balançava casualmente na vertical. Alvorecer. Alguma coisa deveria acontecer, Fuxi. Como se a lei da física estivesse atrasada para registrar o que aconteceu. O ar, a terra, as nuvens, tudo na área que Rosie usava sua técnica foi cortado horizontalmente. Tudo, nada foi poupado. Mais da metade de todos os predadores se foram. Isso é besteira. Não está no nível dos nossos deuses. Ele falou olhando para os monstros que foram cortados. O corte estava limpo, nem o sangue estava saindo. Era como se o corpo não tivesse registrado que estava separado. Foi apenas alguns segundos depois que o corpo caiu no chão que o sangue começou a fluir. Saia. Só esse grupo pode fazer técnicas desse nível. E para piorar, ela nem parece cansada. Eleanor dá um passo para trás e algo atinge o ar na frente dela. Ela dá um passo para a direita, e o ar parece estar cortado. Ela dá um passo para a direita, e a situação se repete. Ela está se esquivando do ataque como se os antecipasse. Isto é ridículo. Segundo movimento.
Ela sussurrou enquanto se esquivava de várias agulhas ácidas vindo da centopeia. Ela dá um passo para trás e parece um pouco longe da horda. Ela balança a espada horizontalmente. Éspero. Assim como antes, o mundo parecia ter um atraso em registrar o que aconteceu, mas diferente da vez anterior, Rose não esperou. Ela simplesmente apareceu na frente do Alpha. Terceira jogada. Ainda tem mais? A pele de Alpha começa a esquentar e ele ataca o rosto de Rose. Rose vira um pouco o rosto para a direita e se esquiva do ataque. Nesse mesmo momento, o ataque anterior de Rose é registrado pelo mundo, e uma pressão de ar explode. Predadores, centopeias, árvores, terra. Tudo é cortado horizontalmente, até uma montanha a vários quilômetros de distância foi cortada ao meio. Sentindo um mau pressentimento, ele rapidamente tentou fazer alguma coisa, ou morreria. Anoitecer. Desta vez, o Alpha não conseguiu nem ver o balanço da espada de Rose. Ele não conseguiu registrar nada. A única coisa que ele pensava antes de sua existência, e a existência de todos os predadores, e a centopeia literalmente desapareceram é que esses invasores eram muito ridículos. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 458. Minha sogra não aguenta mais pai. Não droga. Ele bateu no equipamento com raiva. Invasores amaldiçoados. Linhagem Adasteia amaldiçoada. O filho do Alpha olha furiosamente para a tela como se gravasse a imagem de Rose e do grupo em sua mente. Então ele olha para o tipo 7. Um monstro do mais alto nível, criado para matar invasores que eles chamam de vampiro ancião. Um monstro mais forte que o tipo 6 que está causando problemas ao novo conde dos vampiros. Um monstro que precisa de uma classificação de comandante para desbloquear. O filho do Alpha estava prestes a clicar no botão que liberava o monstro e, ao fazê-lo, quebraria as regras. Mas uma voz o deteve. Irmão, o que está acontecendo? Ele para as mãos e olha para a entrada, e vê seu irmão mais novo. Seu olhar suavizou um pouco. Cal. Qual é o problema, irmão Ken? É nada. Ken para de falar e olha atentamente para seu irmão mais novo. Ele já tem 418 anos. Ele já é um adulto. Ele deve saber disso. Tomando sua decisão, ele diz: pai está morto. Nosso pai morreu. Ele morreu lutando contra os invasores. Ele falou enquanto cerrava os dentes. A raiva que ele estava sentindo agora era simplesmente entorpecente. Mas ele precisava se acalmar. Nada nasce da raiva, e ele terá sua vingança. Clã Adasteia. Ele apertou sua mão furiosamente, e seus olhos brilharam quando ele olhou para um ser completamente coberto de ouro. Alucard. Ele respira fundo e tenta se acalmar. Como nosso pai morreu, de acordo com a lei de nossos costumes, quando um líder morre, seu filho mais velho deve assumir a antiga posição. Então, agora, eu serei o novo líder da vila, e estarei me preparando para você ser meu sucessor caso eu morra. Bem, irmão, eu não entendo. Mas você vai, e em breve, você vai aprender sobre as reais capacidades de nossos inimigos. Ele falou em tom severo. Preciso encontrar esposas e concubinas para continuar nossa linhagem. Preciso notificar o comandante sobre esse evento. Boron. Victor voou em direção a um prédio. Sua condição era simplesmente horrível. Ele estava todo desfigurado. Sua perna estava faltando. Uma parte de seu estômago estava aberta. Sim, ele estava levando uma surra do macaco. Inimigo problemático. Ele murmurou enquanto cerrava os dentes. Ele estava irritado agora. Esse gorila era muito irritante. Sua capacidade de pausar o tempo ao seu redor e o teletransporte era uma combinação mortal para qualquer inimigo, mas ele era especialmente eficaz para oponentes da velocidade. Irritado. Irritado. Victor está muito zangado agora, e a simples razão de sua irritação é que ele não consegue acertar seu oponente. Apesar de perder a luta, não é como se Victor não tivesse aprendido sobre seu inimigo. Sempre há um atraso quando o tempo começa a desacelerar, e o pré-requisito para que essa habilidade esteja ativa é que o gorila deve estar olhando para mim. Ele também entendia como o espaço funcionava, era diferente de como o clã Aliot usava seus poderes. Clã Aliot cria um buraco no espaço que liga do ponto ao ponto B como um buraco de minhoca mais instantaneamente. Por outro lado, esse maldito gorila, ele dobra o espaço ao seu redor, e reposicionar o espaço em outro lugar. Era um conceito bastante interessante, se Victor deve dizer. Como Victor descobriu isso?
Victor era uma das únicas pessoas que conhecia todo o conjunto de habilidades de Natalia. Ele fez questão de aprender isso porque a mulher simplesmente se tornou uma pessoa insubstituível tanto pessoalmente quanto em sua utilidade. Ela era muito preciosa. Victor podia entender por que Vlad deixaria o clã Aliot em seu comando sozinho. Esse tipo de poder é muito quebrado se usado corretamente. E Vlad tinha alguém mais forte ao seu lado, que era Alexios, o homem que detinha os olhos especiais de seu clã, prova de que ele era o líder daquele clã. Essa habilidade é altamente cobiçada pelos deuses e outros seres, então a decisão de manter o clã Aliot provou ser correta. Victor poderia facilmente imaginar um panteão inteiro de deuses caçando o clã Aliot por suas habilidades. Ruar! Um rugido seguido pelos sons de um gorila batendo no peito foi ouvido por todos ao redor. Logo este gorila olha para Victor e mostra um sorriso de escárnio. Uma veia salta na cabeça de Victor e seus olhos brilham em vermelho sangue. É isso aí, você me irritou, seu pedaço de merda. Victor se levanta dos escombros onde estava preso. Ele se apoia em seu Odachi e, lentamente, sua transformação de vampiro conde do clã Fulger começa a se desfazer. Eu ainda não treinei isso como os outros, mas foda-se. Eu vou tirar esse sorriso do seu rosto. Ele começou a flutuar lentamente para o céu. Meninas, saiam no chão. Ele deu alguns conselhos e sorriu com satisfação quando as meninas começaram a flutuar no ar, prova de que estavam confiando nele. Seu longo cabelo preto começou a flutuar para cima. Um símbolo de círculo mágico vermelho apareceu em sua mão. Nível 2. Fuxi. Não houve explosão de poder, apenas uma mudança qualitativa no ar ao redor de Victor. Esse sentimento. Henrietta murmurou enquanto curava Eleanor. Ele vai usar esse formulário. Eleanor comentou ainda respirando profundamente. Apesar de estar cansada, ela não estava completamente exausta. Ela podia se mexer agora. A técnica que ela usou era simplesmente muito pesada para um vampiro bebê. TSK, minha mãe poderia criar várias montanhas literais, e não se cansar, porque eu sou tão fraco. Ela se esforçou muito, mesmo sabendo que era muito mais forte do que sua mãe quando era mais jovem, mesmo sabendo que sua mãe só podia criar montanhas literais quando alcançasse o estado de vampiro mais velho. Ela ainda queria mais. Ela queria ser como ele. Os olhos de Eleanor brilharam ligeiramente. Vamos esfriar um pouco as coisas, certo? Roar. O gorila rugiu e se teletransportou na frente de Victor. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele não vai ficar sentado deixando seu inimigo ficar mais forte. Ele não é bobo. Usando seus punhos gigantes, ele atacou o corpo de Victor. Boom! Um estrondo é ouvido, mas o resultado que ele esperava não aconteceu. Tudo que ele sentia era frio. Sua mão congelou. Ele rapidamente puxa a mão para trás e vê que seu oponente ficou ainda mais pálido. O ar frio está saindo de seu corpo, e seu longo cabelo preto ficou branco como neve. Como você fez isso? Ponto A. Você pode falar. Apesar da surpresa inicial, Victor se recuperou rapidamente. Ele também tinha um gorila que falava, sabe? Responda-me. Como você congelou o espaço? Não é grande coisa, eu apenas concentrei todo o meu poder na minha frente. Eu não tenho o controle delicado do meu mestre que é capaz de congelar o espaço como uma deusa literal. Mas eu tenho poder para gastar. Seus olhos vermelhos começaram a brilhar. Seu sorriso ficou distorcido. Tanto poder. Fuxi. Um pilar azul pálido ergueu-se em direção aos céus. Rose, que acabara de derrotar o Alpha, olhou para o pilar do poder e logo seus olhos se arregalaram. O clã Scarlet também. Se seguirmos a mesma lógica, então ele pode acessar a forma de contagem de vampiros do clã Fulger. O filho da puta tem o poder de 3 linhagens dentro dele, e sem falar que ele é um maldito progenitor. Inconscientemente, ela começou a xingar Victor. Afinal, a existência dela era simplesmente contra as regras. Ele pegou o conceito de bom senso e a chamou de sua cadela. E agora ele pode fazer o que quiser. Como o mundo pode permitir que um ser tão irregular nasça? Rose para de pensar besteira e desaparece de onde estava, voltando para a cidade. Vamos, seus porcos, meu discípulo aguentou muito mais do que isso, e ele não chorou. Ele sempre tinha um sorriso no rosto. Skatash gritou enquanto olhava para o grupo de guardas reais que estavam passando por uma tortura literal na forma de treinamento. Ele é um maldito monstro. Ele é um masoquista. Por que estamos passando por isso? Eu quero minha mãe.
Idiota, você comeu ela esta manhã, você já está sentindo falta. Sim, ela estava ansiosa para ter outro filho. Espere, como você sabe disso? Porque eu estava assistindo. Ele comentou com o rosto vermelho e o rosto corado. Eu estava no telhado ao lado. É isso, estou aumentando a vigilância da minha casa. Idiotas param de falar e treinam mais. Scatashi pisou no chão enquanto seus olhos brilhavam ameaçadoramente. Sim. Quando Scatashi sentiu com satisfação, de repente ela sentiu uma sensação de familiaridade a uma distância muito grande. Olhando naquela direção, mesmo que ela não pudesse ver nada, ela podia sentir algo ali. Foi a mesma sensação que ela teve quando Ruby usou seu poder de conde de vampiro. E até onde ela sabe, existem apenas duas pessoas além de sua filha que tinham a linhagem do clã Scarlet. Sienna, que era uma linhagem mais diluída do que ela ganhou devido a certos eventos. Vencedor? Concentrando sua atenção ainda mais naquele lugar, ela sentiu como se sua atenção estivesse sendo sugada naquela direção. Seu corpo estremeceu um pouco, e ela respirou fundo algumas vezes, inalando o ar ao seu redor. Sentiu sua perna se contorcer, e o desejo de voar naquela direção tomou conta de seu corpo. Mesmo que seu corpo estivesse agindo como se estivesse no cio, sua mente estava bem clara, algo que ela aprendeu com anos de sofrimento com sede de sangue. Esse sentimento, ele despertou sua forma de contagem de vampiros. Por causa disso meu corpo está agindo assim. Ao contrário do clã Fulgeris no Scatashi, Scarlet atingiu todo o potencial de sua linhagem, embora esse potencial estivesse aumentando e crescendo aos trancos e barrancos graças ao sangue de seu genro. Ainda era um fato que ela havia atingido todo o seu potencial. E quando uma vampira nobre atinge todo o potencial de sua linhagem, inconscientemente ela procura por seres como ela. E por causa disso, seu corpo era assim. Sim, essa explicação é uma merda. Ela está apenas animada e querendo visitar um certo homem, mas ela é orgulhosa demais para admitir isso. Mas ainda era um fato que ela sentia familiaridade com Victor, e isso se deve ao fato de Victor ter sua linhagem em seu corpo. Os olhos de Scatashi brilharam ferozmente, e a frase que Natasha falou estava se repetindo como um disco quebrado em sua cabeça. Scatashi tentou. Ela realmente tentou. Mas ela não aguentava mais. Seu instinto queria isso. Ela queria isso. Ela queria isso. Seu interior queria isso. Suas emoções queriam isso. Um vampiro mais velho sentia as coisas ainda mais fortemente do que um vampiro bebendo ou um vampiro adulto, e ela se conteve por muito tempo, seu autocontrole surreal. Mas, ao sentir aquele sentimento, ela não se conteve mais. Agora seu próprio sangue também o queria, toda sua existência o queria. E ela não se conteria mais. Continue treinando no que eu te ensinei, você estará livre em uma semana, se ouvir que algum de vocês ficou mole. Ela olhou para o grupo. E devido à sua excitação seus olhos estavam brilhando mesmo mais ferozmente. Algo que do ponto de vista dos vampiros ao seu redor significava apenas uma pura ameaça. Afinal, eles tratam a existência de Scatashi como outro ser e não uma mulher. Ela era assustadora demais. Sim. Não vamos vacilar no treinamento. Todos falaram em uníssono. Bom. Ela sorriu friamente e chutou o chão para o céu. Scatashi. Foda-se, Vlad. Ela cria uma pequena plataforma de gelo e, usando isso como impulso, voa na direção de onde sentiu aquela sensação. Boou um X-10. Um estrondo sônico foi ouvido, e logo a mulher desapareceu da vista de todos. Eu só ia perguntar como estava o treinamento, porque ela está tão chateada. Vlad se sentiu injustiçado agora. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 459. Um oponente digno. Quando o pilar azul claro se desfez, a aparência de Victor foi revelada. Sua armadura, em algum momento, explodiu porque não aguentava o poder de Victor. Todo o seu corpo era branco pálido, garras de gelo podiam ser vistas em suas mãos e pés, suas orelhas ficaram mais afiadas e longas asas de morcego estavam espalhadas atrás dele. Uma espécie de escamas brancas se espalhavam por todo o seu corpo, protegendo as partes importantes e criando algo como uma armadura de gelo. É assim que se sente, hein? E pensar que isso é apenas a transformação inicial. Victor podia sentir em seu intestino, a saída do poder que ele agora podia usar era incrivelmente alta. Havia a sensação familiar de euforia que todas as transformações tinham,
Mas esta parecia ser mais especial. Afinal, Victor, desde o início, era mais proficiente no poder do gelo. Porque foi o primeiro poder que ele treinou totalmente sob um mestre como Skatashi. O resto de seus poderes ele aprendeu observando, e não tinha um professor para ensiná-lo. Levantando a mão para o lado. Fushi. O Odashi que havia caído das mãos de Victor voltou para sua mão, e no momento em que ele pegou o Odashi inteiro começou a mudar, assim como aconteceu quando ele se transformou na forma de contagem de vampiros do clã Fulger. O Odashi foi coberto pelo elemento correspondente, neste caso sendo gelo. Ele ergueu a espada para o lado. Meninas, os predadores estão vindo do lado oposto. Eleanor e Henrietta foram as primeiras a reagir. Elas desapareceram de onde estavam e apareceram em cima do castelo de pedra, e viram passos invisíveis no chão. TSK, sorrateiro. Eles dividiram as forças dele, hein? Henrietta estreitou os olhos. Não era preciso ser um gênio para descobrir que aqueles predadores que Rose estava lutando não eram o bando inteiro. Henrietta. Eleanor ergueu a Great Sword e preparou-se. Deixe para mim. Henrietta sussurrou algumas palavras incompreensíveis e aumentou todas as habilidades de Eleanor. Não podemos deixá-lo sair deste lugar. A luta se tornará problemática se eles se juntarem aos outros. Roar. Ao dizer isso, Eleanor ouviu um gorila rugir. Ela olhou para cima e viu o gorila se teletransportando atrás de Victor. Congelar. O ar frio saiu das costas de Victor e explodiu no corpo do gorila. Eu tenho algumas coisas para cuidar. Eu cuido de você mais tarde. Victor falou com sua voz fria de sempre, e logo ele virou o rosto para as garotas que estavam lutando contra a horda de monstros. Especificamente, ele olhou no subsolo. Ele viu algo enquanto lutava com o gorila antes, e precisava confirmar antes que algo desse errado novamente. Centopeias. Merda. Victor desapareceu e se moveu na frente de Alesha. Agarrou a mulher sem avisar como um saco de batatas e rapidamente pulou para o céu. Vê Victor. Um monstro surgiu do chão assim que Victor agarrou Alesha. Ácido. Victor pensou ao ver a cor do buraco. Agora ele entendia como as centopeias se moviam no subsolo. Meninas, há algum tipo de monstro centopeia no chão. A voz de Victor ressoou no local quando ele casualmente balançou o Odashi, e o corpo da centopeia foi dividido ao meio e rapidamente congelado. Eu sei o que é isso. Rose apareceu em um prédio ao lado de Victor. Devem ser os filhos daquele monstro centopeia. Não é à toa que aquele monstro era tão fraco. Era apenas um monstro capaz de gerar outros monstros. Entendo. Victor colocou Alesha no chão. Um usuário de lança deve sempre prestar atenção ao seu entorno, como uma esfera ao seu redor. A voz fria de Victor pegou Alesha de surpresa. Mas entendendo que ele estava dando conselhos, ela sentiu. Quando eu voltar, vou pedir ao meu mestre para treiná-lo. Ela é uma especialista na lança, afinal de contas. É? Por que você está me jogando debaixo do ônibus? O que eu fiz para você? Eu sei, é uma honra, etc. Victor não entendeu o choque de Alesha. Os lábios da mulher se contraíram. Vi que antes que ela pudesse argumentar, ele desapareceu e apareceu na frente de Dorothy. E novamente, a cena se repetiu quando ele levantou a mulher em seus ombros. Ele desapareceu do local depois de matar os monstros com um golpe casual de Odashi. E apareceu ao lado de Alesha. Foi tão rápido que Dorothy não percebeu nada. Essas táticas sorrateiras estão ficando velhas. É assim que os monstros lutam. Só temos que nos adaptar. Errado, devemos forçá-los em nosso terreno, assim como Eleanor fez. O ar frio ao redor de Victor começou a esfriar ainda mais. Ser frio. Dorothy rapidamente se afastou de Victor. Valkyrias se reúnem atrás de mim. Vocês também, Eleanor e Henrietta. Henrietta e Eleanor, que estavam prestes a colidir com os predadores, pararam e rapidamente usaram sua velocidade para voltar para o lado de Victor. Quando todas as garotas estavam atrás de Victor, inclusive Rose. Victor levantou o Odashi para o céu. Um mundo de armas. Um mundo de gelo. Mundo gelado. Fuxi, isso definitivamente não é o poder de um jovem vampiro. Rose comentou em voz alta quando viu o cenário que estava mudando. Todos os prédios, árvores, monstros, montanhas, tudo virou gelo puro e, logo depois, vários tipos de armas começaram a surgir do chão. As outras garotas atrás de Victor só conseguiam olhar para as costas do homem com rostos chocados. Eleanor, no entanto,
Estava curiosa sobre alguma coisa. Esse poder é semelhante ao meu, com uma diferença. Está criando gelo. Estou manipulando a terra. Eu também posso criar terra, mas é mais eficiente manipular o que você já tem. Você gasta menos energia. Falando em energia, quanta energia ele tem para cobrir toda a cidade com gelo puro? Eles sabiam que estavam bem porque o ambiente ao redor de Victor não foi tão afetado quanto o resto da cidade. As asas de morcego de Victor os protegiam. O Victor se aproximou de uma espada comum, pegou a espada e a jogou no monstro que estava saindo do casulo de gelo, e logo todo o corpo do monstro estava congelado novamente. É assim que essas armas funcionam. Ataca o monstro no gelo e eliminá-los. Roar! Victor olhou para cima e viu o gorila no topo de um prédio batendo no peito, uma clara demonstração de desafio. Sua intenção era tão clara que até uma pedra poderia entender. Tudo bem. O sorriso de Victor cresceu. Vamos dançar. Victor desapareceu e apareceu na frente do monstro, e logo as garras e o Dashi se chocaram. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.